Eu fui pregar na nossa igreja lá Paraná domingo e tinha feito um sermão. E estava indo para a igreja. Eu estava indo para a igreja e tal. E o Senhor falou para mim: pacifica o povo. Eu cheguei lá no culto e tal. Vi a palavra do Salmo 46. Aí passou a parte dos cantos, aí eu fui convidado para pregar. Eu falei: irmãos, eu não tenho um sermão para pregar hoje. Aí todo mundo: opa, vamos embora mais cedo. Não. Aí eu falei: hoje eu não vou pregar, mas eu quero trazer uma palavra pastoral para acalmar o coração de cada um. Aí eu falei 20 minutos, até daquele tempo que você está falando ali dos devocional e tal. Foi muito jóia. Porque o que todo mundo só está pensando e preocupado? O que está acontecendo? Eu vou chegar lá e vou falar uma outra coisa qualquer, não vai entrar no coração. Não vai entrar. Verdade. Então eu preguei sobre a supremacia de Cristo. Eu vi lá o seu... Sobre tudo e sobre todos. E ainda... Eu vi aquela live que você fez lá com o pastor sobre escatologia. Eu vi aquela live lá do pastor sobre escatologia lá. Sim. Mas lá o camarada saiu do assunto, meu. Não, ele sai direto. Ele saiu do assunto e falei: pô, isso aqui não vai. Porque ele sabe muito assim, Bíblia e tal. Às vezes ele vai lembrando das coisas e ele... Aí ele foge e falei: pô, isso aqui é tristeza, mas tudo bem. Aquele cara é fera. Né? Fera. Irmãos, vamos abrir Apocalipse capítulo 13, que é um capítulo chave do livro. Aí você falou da igreja, você deu 20 minutos e... Rapaz, foi depois as pessoas vieram falar comigo: olha, nossa, que palavra boa, eu estava precisando disso aí. Todo mundo estava precisando disso, né? Foi mesmo. Aí eu economizei no sermão. Já pro próximo. Vou pregar lá na igreja, pastor Gilberto. Amém. É a Aranda ninguém vai, né? A Aranda não chama. Vai lá é 1 hora, não é 20 minutos. Apocalipse capítulo 13 fala do surgimento da besta que chegará. Então nós vamos ler outra vez dos versos 1 ao verso 7, a 8, aliás. Vamos ler então? Cada um lê. Eu vou começar com o versículo primeiro, aí o pastor José leu 2, o Nilton 3. Sem Bíblia hoje. Se você tivesse que só um demônio agora, Desviado. sem Bíblia. Tinha o celular. Desviado. Sem Bíblia. Então, o pastor José vai ler 2, e assim a gente vai passando para aí até o 8. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres, 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão, e deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Notei que uma das cabeças da besta parecia ter sofrido um golpe mortal. Contudo, tal ferimento de morte foi curado, e toda a humanidade fica maravilhada e seguiu a besta. Passaram a adorar o dragão, o qual tinha transferido a autoridade à besta. Então, todos também começaram a adorar a besta, exclamando: quem é semelhante à besta? Quem pode guerrear contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses. E abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, e língua e nação. Todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. Muito bem, então, gente, esse texto aí é riquíssimo, e ele fala muita coisa e ensina muita coisa. Então veja bem aqui. A conexão da besta vista por Daniel e João, vou fazer uma breve recapitulação para a gente entrar no assunto. Então o João, o Daniel
ver animais sucessivos, um após outro, saindo do mar. Mar significa o que mesmo? Na profecia? Mar significa? Multidão. Multidão, povos, nações, países, povo, humanidade. Então, os animais representam cada império que o Daniel está vendo. Quando João, ele vê, ele está observando que o animal que sai do mar é diferente do Daniel. O Daniel vê um animal sucessivo, mas o João, ele vê um animal com todas as categorias do Daniel unidos dele. Então, o que vai acontecer? Vai acontecer uma ressurreição dos impérios no império do anticristo. Ou aquilo que o João viu que a sua cabeça, uma de suas cabeças, golpeada de morte, né? Exatamente essa ressurreição dos impérios que virão naquele dia. Então, essa é a conexão. O João mais ou menos vê um monstro, né, que é traduzido como besta, uma palavra usada naqueles dias, mas na verdade a melhor tradução seria monstro. O anticristo terá a vigilância felina do leopardo, o poder lento e esmagador do urso, o rugido do leão. Ele terá todo o domínio absoluto da Babilônia, todo o poder maciço da Pérsia, todo o brilho da Grécia e toda a força e brutalidade de Roma. Tudo isso nele. Falamos também, e nós terminamos com esse slide, o anticristo quererá ocupar o templo que é o coração do homem. Então veja, eu não consigo, inclusive eu estava conversando isso com uma pessoa esses dias, a interpretação que, preste atenção, então eu quero dar uma informação para os irmãos não me atirem pedras, mas escutem a minha informação, depois vocês levam isso para o coração, estudem particularmente, quem talvez esteja assistindo esse vídeo tem a liberdade de fazer isso, mas eu quero dar uma informação racional do que eu entendo, do que a Bíblia pelo menos apresenta para a gente. Quando há a interpretação de que quando o anticristo surgir e ele for reinar, então ele vai reinar no templo. Então aí tem uma interpretação de que o templo vai ser reconstruído. Só que, preste atenção, meus irmãos, é para vocês pensarem. Eu sei que talvez a maioria não vai concordar com o que eu vou falar, mas por favor, só pense isso. Há muitas incongruências de reconstruir o templo de novo. Há muitas incongruências. Para começar, tem uma mesquita lá. Tem uma mesquita lá e o Giovanni foi lá, eu sei, ele falou que ele se ajoelhou lá também. Com certeza. Inclusive, você nem tirou a barba, não foi, Giovanni? Você foi barbudo, né? Minha mulher teve que botar uma roupa. Então veja, vamos começar a falar do templo aqui. Para começar, Deus nunca quis templo. E isso está escrito, né, em Samuel. Quando Davi falou que vai construir um templo para Deus, o que Deus revela para Natan? Natan, se eu quisesse um templo, eu já teria pedido muito tempo antes de vocês. Eu não quero isso. Mas, se Deus se convencionou e permitiu que se construísse o templo, e o Salomão que fez. Ok. Só que Nabucodonosor, mais ou menos em 606, invade Jerusalém. O que acontece com o templo? Ele é destruído. Se Deus não quisesse, se Deus quisesse templo, Deus faria com que o templo não fosse destruído. Mas Deus permitiu que fosse destruído. E por que Deus permitiu? Porque Ele na verdade nunca quis. Depois foi restaurado na volta dos 50 mil judeus com Esdras e Neemias. Neemias reconstruiu os muros e Esdras, mais a turma, reconstruiu o templo. Reconstruiu o templo, ok. 200 anos depois, Antíoco Epífanes destruiu de novo. O Herodes vai fazer uma reconstrução, só que o Herodes vai repaginar o templo. E o pior, o templo de Herodes, quantos anos que levou para ser
Lembra lá que eles falaram para Jesus? 46 anos. 45. Então, vamos dizer aqui, ó, Salomão construiu esse templo. Foi destruído. O Esdras foi e deu uma restauração. O Herodes fez isso aqui, ó. Foi uma coisa suntuosa. Um cartão postal. E para piorar, esse templo de Herodes não era nem o templo de Salomão. O templo que Herodes construiu era uma maquete de um templo do Cesarão de Roma. Por que o Herodes construiu um templo que estava construído em Roma para César? Porque César era considerado um deus. Todo deus tem um templo. E o Herodes, por ser apadrinhado politicamente por Roma, ele constrói o templo, a cópia do Cesarão de Roma, e para agradar mais ainda o imperador, ele constrói uma cidade no norte, Cesareia, que foi uma coisa maravilhosa. Olha o nome, Cesareia, ou seja, feito para honrar César. Então, esse templo do Herodes era de Herodes mesmo, não era de Salomão nem de Deus mais. E esse templo foi destruído em 70 com Tito, quando Tito invade Jerusalém. Deus destruiu 3 vezes o templo. E para piorar, esse último templo era pagão. Porque quando Herodes constrói o templo, o que Deus faz? Esse muro que tem é desse Pedaço do templo aqui. Vem vindo. Esse muro, que é o muro das lamentações, é um muro pagão. É o único. É um muro pagão. Então veja, Salomão construiu uma casinha É uma simples. sinagoga, né? Não é original, você fala o quê? O Muro das Lamentações diz que é a única construção original que restou daquela época. Olha, o templo de Salomão ele foi destruído por Nabucodonosor. Ele foi reformado e reconstruído com Esdras. Esdras e Neemias. Mas o Herodes fez tudo novo, ele ampliou. Então veja, o que acontece? Veja bem, se tiver uma reconstrução do templo, para começar não ter uma briga, vai ter uma guerra religiosa, porque vão ter que destruir a mesquita que está lá. Que é enorme. Primeiro problema. Segundo problema, se for reconstruir o templo lá, tem que ressuscitar Moisés. Por quê? Porque tem que ter sacrifício. Como é que você restaura um templo e não tem sacrifício? Tá, mas ressuscitar Moisés, o personagem, tá falando? Não, ressuscita a lei mosaica. Ok? Não Desculpa. tem a arca. Tem que ressuscitar Moisés, que é ressuscitar a lei. Não tem a arca. Então, mas aqui também não tinha. Já tinha sido levado. Já tinha desaparecido no tempo de Davi. Então veja, quando você para observar isso, qual o sentido do anticristo sentar no templo em Jerusalém? Nenhum. Mas quando você para ler o que de fato é o templo, aí eu apresentei esse texto. 1 Coríntios 6,19. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Ele está falando que o corpo, a vida da pessoa é o templo. Prestem atenção, e isso é importante na escatologia. Olha aqui, eu vou pedir que alguém, por gentileza, leia Apocalipse, capítulo de número 13, versículo de número 4. Todos adoravam o dragão porque ele tinha dado a sua autoridade ao monstro. Eles adoravam também o monstro, dizendo: quem é tão forte como o monstro? Quem pode lutar contra ele? E aí, Raul, 8.
Todos os que vivem na terra o adorarão, menos aqueles que, desde antes da criação do mundo, têm o nome escrito no livro da vida. Veja bem, onde que se adora? Qual o tempo que se adora? Coração do homem. Onde é que Deus habita? No coração do homem. Onde Cristo vai ser adorado? No coração do homem. Qual é o tempo? O ser humano. Olha aqui, gente, que coisa fantástica. A 2 Tessalonicenses, olha aqui, ó, presta atenção, queridos. 2 Tessalonicenses 2, 1 a 5. Alguém pode ler, por favor? Irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele... Pausa. Veja, a gente fala assim, que Jesus vem buscar a sua igreja. Tudo bem, você pode falar, é bonito, mas na verdade ele não vem buscar. É a gente que vai se encontrar com ele. É o contrário. Olha o que Paulo diz aqui. O que Paulo diz aqui? É a nossa reunião. É a nossa reunião com ele. É que a gente é muito romântico. O brasileiro é muito romântico. Fica bonito falar. Não, e você pode falar que Jesus vai buscar a sua noiva. Não muda nada. Pode continuar falando. Jesus vai vir buscar a sua noiva. Não tem problema. Mas o fato é que é uma reunião nossa com ele. Ele vai vir para reunir com a gente. É nossa reunião com ele. É o que está aqui, gente. Pelo amor de Deus. Continua, João. Nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se precedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Foi aqui um questionamento que o Raul me fez alguns encontros atrás, porque Tessalônica estava sofrendo perseguição. Muitos irmãos em Tessalônica estavam morrendo. Qual foi o discurso que apareceu naquela época? Qual foi a fake news? Saía no zap direto. Ele já estava voltando. E ele já estava voltando. E o pior, eles falaram que foi Paulo que disse. Por isso que ele cita aqui, ó. Quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós. Ou seja, fake news já estava lá. O zap comia solto. Ó, Paulo disse que Jesus está voltando. Paulo disse, eu não disse isso. Continua, Gilberto. Ninguém de modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que, ainda convosco, eu costumava dizer-vos estas coisas? Eu queria ter uma aula de escatologia para o Paulo. Preste atenção no que o pastor Giovanni leu. Ninguém de modo nenhum, que isto não acontecerá. Isto o quê? A parousia. O que é parousia? Eu falei para você já. No grego, chegada O rei. de alguém importante, no caso o rei. Olha lá, a parousia, ou seja, o retorno do Cristo, não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. Primeiro tem que vir o quê? Apostasia. Onde que está? O que é apostasia? Lembra que eu falei isso? Vamos recordar? É uma decisão racional, lúcida, de rejeitar uma coisa. Por favor, olha a conexão. Vamos ler Apocalipse 13, 4. Só o comecinho do verso 4. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder. E adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Veja bem, o que aconteceu aqui? Houve uma troca. Trocaram Deus
porque as igrejas vai ter um monte de desviado. Não tem nada a ver com isso. A apostasia não tem nada a ver com crente desviado. O crente desviado é um sem vergonha, que em algum momento depois ele volta. A apostasia é uma coisa muito mais séria, porque é uma decisão que o cara faz de não querer Deus mais. Agora, o que vai fazer, preste atenção nos discursos, o que vai fazer o povo trocar de adoração? O que vai fazer a população da terra rejeitar Deus e adorar o diabo e o anticristo? Veja, não é um ateísmo, não é uma rejeição da crença da existência de Deus, é uma troca de adoração. Seria como nos dias de Elias, nos dias de Elias, Acabe, Jezabel, que o povo deixou de seguir a Deus para seguir Baal. Alguns, porque nos dias de Elias tinham 3 tipos de adoradores. Tinha uma turma que adorava a Deus, 7.000. tinha uma turma que adorava a Deus e Baal. Aí o Elias fica, ó, até quando vocês vão ficar de manhã adora a Deus e de tarde adora a Baal. E tinha uma turma que adorava só a Baal. Então era uma semi-apostasia. Aqui é uma apostasia total. Então a vinda de Cristo não vai acontecer sem antes os últimos sinais. A grande apostasia. E qual é o outro? Qual é o outro? A manifestação da... Exatamente, o anticristo. Ok, agora segura aí. Vamos lá. Eles vão trocar. O fato é, por que vão trocar? Vou falar agora. Vou matar o piolho na coceira. Humilha-se, rapaz! Humilha-se! Se eu sei, digo que sei. Se não sei, digo que não sei. Como é que ele falava? Eu quero, né? Se sei, digo que sei. Se não sei, digo que não sei. Comigo é papo 10. Isso aqui parece história do professor Raimundo. Pior que eu estou vendo o Raimundo aqui. Veja bem. Olha lá. Por que o povo vai fazer essa troca? Olha ali, versículo de número 5, 6, que é importante. 5 e 6. Foi permitido ao monstro se gabar da sua autoridade e dizer blasfêmias contra Deus. E ele recebeu autoridade para agir durante 42 meses. Ele começou a blasfemar contra Deus, contra seu nome, contra o lugar onde ele mora e contra todos os que vivem no céu. Veja bem, olha lá. Essa palavra monstro, besta, são todas palavras sinônimas. Na verdade, a palavra mais correta é a tradução do Raul. Monstro. Monstro. Qual é a senha daqui do Wi-Fi? Cetel, Que besta que com 2 L's, tudo minúsculo, 2022. Que besta. Até o 22 está aí na Que besta que eu sei é uma mula. Você saber se a sua idade pela sua data de nascimento vai dar 2022? Tá? Veja bem, pessoal. Ó, a senha aí, quem quiser pegar, é Cetel 2022. Então vamos aqui, vamos voltar para a aula. Prestem atenção nos que você vai ouvir. Talvez você ainda não ouviu. Uma era dura quantos milênios? Uma era. 1000 a pergunta. 1.000 anos? 100 anos. Aproximadamente 100, né? 2038 anos. Aproximadamente 2038 anos. Uma era. A era que nós estamos vendo, de acordo com a astronomia, é a era de peixes. Não estou falando astrologia, estou falando astronomia. Nós estamos vivendo na era de peixes. E por curiosidade, peixe é o sinal do quê? Cristianismo. Cristianismo. Na época da Agora, o que foi
atenção. Qual vai ser o discurso do anticristo? Aqui, na metade do seu império. Eu imagino que o discurso dele, Raul, será um discurso baseado mais ou menos nisso aqui. Nos últimos 2000 anos, foi uma era marcada por tragédia. Foi uma era marcada por guerras, por fome, por corrupção, por desgraça, por tristeza, por choro. E quem era que reinava durante esses últimos 2000 anos? O cristianismo, o Deus cristão. O Deus cristão permitiu todos os males, permitiu todo o sofrimento. O Deus cristão nunca amou a humanidade. O Deus cristão sempre fez tudo para que o homem sofresse. Por quê? Porque o Deus cristão gosta de ver o homem sofrer. E agora, o que está acontecendo nessa nova era? E aí vai ser a era de Aquário. E agora, o que vocês estão tendo nessa era? Eu, no meu governo, erradiquei a fome, encontrei cura para as doenças, a economia é forte, não tem corrupção, temos paz, temos crescimento, todo mundo está feliz. E por quê? Porque o Lúcifer foi a grande vítima do Deus cristão. Na verdade, o Lúcifer é que sempre amou a humanidade. E tudo isso que eu estou fazendo agora de benfeitoria, é Lúcifer que está me ajudando a fazer. O Lúcifer governa comigo. É o peixe dentro do aquário. O que acontece? O discurso do anticristo, não estou dizendo que será isso, estou dizendo que... Porque o texto que você leu disse, e blasfemará contra tudo. Olha lá o que João disse. Se chama Deus. E abriu a boca em blasfêmia. Contra Deus. Paulo vai dizer que ele se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto. Ou seja, a população do mundo vai olhar as benfeitorias e vai dizer o quê? Ele tem razão. O Deus cristão é um Deus cruel. O Deus cristão não merece ser adorado. Não queremos mais o Deus cristão. Nós queremos adorar Lúcifer e queremos adorar o nosso governador. Acho que tem alguma coisa em comum, né? Vai ser 4 anos de beleza, então, né? Não, aqui tranquilo, aqui só maravilha. Na nossa era. Mais ou menos assim. Não queremos Bolsonaro, mas queremos... É, por aí. Não, mas assim, é um exemplo de esdrúxula, né? Mas Querendo aí pode comparar. Eu estava na padaria, aí a mocinha... Fiorella, né? Fiorella, você só vai em Fiorella. Ele não vai na padaria do sul do português. A mocinha que estava servindo falou, pastor, você vai votar em quem? Aí eu falei assim, no Bolsonaro. Eu falei assim, você vai votar no Lula. Ela falou, pô, por quê? Ela falou, pastor, porque ele nos ajuda, né? Fica vendo se roubou, não. Você entendeu? Então é mais ou menos isso aí, ó. Olha, Deus é legal, mas o Lúcio está nos ajudando. Ele é legal. Ele é legal. Paz, olha aí. Olha aí, quanta coisa boa. Não tem mais guerra, não tem mais fome. Você está entendendo? Então vai ter uma prosperidade. Troca numa boa. E Paulo vai dizer, quando o mundo estiver falando paz, sobrevirá repetindo destruição. Então, o discurso dele vai ser de blasfemar contra Deus e de exaltar as obras que estão acontecendo no governo dele. E quem é que deu autoridade para ele? Lúcifer. Por quê? Porque o Lúcifer sempre foi a vítima de Deus. Esse discurso. E aí ele vai dizer, e abriu a boca em blasfêmias contra Deus para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. E Paulo vai dizer a mesma coisa. Aí o que acontece? O povo da terra, vendo isso, sendo seduzido, como o Raul está falando, sendo seduzido por isso, eles vão pegar e vão... O que ele vai fazer, o anticristo? A ponto de assentar-se no santuário de Deus
ostentando-se como se fosse. Ele não vai, mas é como se fosse o próprio Deus. Então é esse templo que ele vai ocupar em advento da apostasia. Essa é a apostasia. As pessoas não vão querer nada sobre Deus porque Deus é cruel. Bom é o Lúcifer. Então vai ter o quê? Vai ter uma religião apóstata. E a besta que ele se levanta da terra, que é uma religião, vai dar subsídio para isso. Ou seja, vai haver como é que fala? Um sincretismo. Que eu acredito não ser o cristianismo. Não, como instituição. Eu acredito que muitos cristãos vão embarcar nessa, ou falsos cristãos vão embarcar nessa. Mas eu acredito que a religião islâmica vai estar à frente do cristianismo naqueles dias, porque ela já está crescendo. Então, eu quero, porque o Islã, eles não vai acreditar em capeta, em nada, nem o judeu. Eles têm mais a base do Antigo Testamento. É Alá e Jeová. Sim. Então, essa historinha de luz, etc., eles vão falar assim, isso daí é dos trouxas dos cristãos. Exatamente. Vai descartar E como o poder vai estar na mão dessa religião, o que vai acontecer? Vai pegar aqueles que se diziam cristãos e nunca foram, e vai somatizar com essa turma toda, e essa turma toda vai, porque eles são obedientes. Percebe? Por isso que o texto vai dizer, toda a terra vai ter uma religião só, que é a Babilônia. Presta atenção. A religiãozinha sim. Não, eu vou dizer com toda certeza. Tá? A Babilônia não tem nada a ver com o catolicismo. Zero. A Babilônia é uma religião apóstata que será levantada nos dias do anticristo. Ele vai criar essa religião, uma religião luciferiana. Ok? Essa nova ordem mundial não seria uma fusão? Já é o início disso aí, essa nova ordem. Quem é que está dando essa nova ordem? E o ecumenismo, entende? Faz parte? O ecumenismo sincrético. Entende? Então, o que significa? Porque, por exemplo, o que é o ecumenismo sincrético? É quando você pega credos diferentes. Por exemplo, quando o protestante está em comunhão com o católico, não chega a ser um ecumenismo sincrético, porque são cristãos. Mas quando nós falamos de ecumenismo sincrético, nós estamos falando de religiões opostas. Por exemplo, o candomblé, o cristianismo, o islamismo, o confucionismo, o budismo, as religiões orientais. Então, se você somar tudo isso, aí é um ecumenismo secreto. E aí que é complicado. Vamos adiante. Os irmãos estão entendendo bem? Legal. Olha lá, o anticristo ainda não apareceu. Vamos ler 2 Tessalonicenses. Está aqui, ó. Alguém pode ler para nós? E agora... Não pode ler. Não, Deus. E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Então a igreja sabia o que detinha. O que detinha? O que detém o anticristo? O reino de Deus. O Deus não pode chegar. É a época do quê? Qual é o dia? Da visitação. Da visitação. No dia da visitação, o anticristo não pode chegar. Vai chegar um dia que Deus vai retirar o reino, onde o anticristo vai ter que implantar o dele. Então, por enquanto, isso detém ele. Aqui é o dia que a gente vai fazer reunião. Não, ainda não. Ué, Alguém lê para nós? Mas peraí, segura aí agora. Segura isso aí. Legal. Segura isso aí. Lê aqui, o que está escrito aqui? A lei e os profetas vigoraram até João. Desde esse tempo vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus e todo homem se esforça por entrar nele. Então agora é a época da salvação.
Esse reino de Deus é o governo de Deus. É o governo de Deus. Então, o governo, o que vai acontecer? Aqui, a igreja vai estar fazendo duas coisas. Lembra lá do capítulo 11? A igreja vai estar denunciando e vai estar pregando. Proclamando. As duas missões da igreja nesses dias do anticristo. Todas as maravilhas acontecendo, e aqui o que a igreja está falando? Deus vai revelar. Amós 4,6 diz: o Senhor não fará nada sem antes revelar os seus servos, os profetas. A igreja vai saber quando for Ele. A igreja no mundo inteiro. E a igreja no mundo inteiro vai saber quem é Ele. E a igreja vai estar pregando isso aqui. Anunciando isso aqui. E morrendo. Ainda não. Ainda não. Só que vai ter gente dentro da igreja que vai estar falando a favor. Com certeza. Só pode. Mas, é igual, só que a maioria do cristão vai estar anunciando. Quem é cristão vai estar. Não estou falando de infiltrado. Eu vou dizer assim, infiltrado. Tá? Dizer que é falso fica ruim, né? O infiltrado lá. A igreja vai estar pregando, denunciando e tal. Quando o anticristo anunciar a sua marca, por quê? O que ele vai fazer aqui nesse primeiro período do império dele? Conquistando a lealdade da humanidade. Ele vai estar conquistando a lealdade. Conquistou? Lança a marca. A marca, eu quero falar aqui, que o João é uma aliança, é um pacto, é um casamento para sempre com o anticristo. Não tem como voltar mais. Chegou aqui não tem mais pregação do reino. Não vai ter mais evangelismo aqui. A igreja não vai aceitar a marca. Os cristãos não vão aceitar a marca. Os infiltrados não. Quando chegar aqui, ele estabelecer a marca. Então, quando ele chegar aqui, bom, aí, tá, o que vai acontecer? Deus é tirado e ele vai dizer: vocês estão contentes com o meu governo? O mundo vai dizer o quê? Sim. Vocês aprovam o meu governo? O mundo vai dizer sim. Mas tem um povo que não quer me adorar. Tem um povo que me odeia. Tem um povo que até agora, tudo que eu estou falando e estou fazendo de benfeitoria, eles estão dizendo que o que eu estou fazendo não vem de Deus. Esse povo me odeia. E se esse povo me odeia, odeia vocês também. Essa é a percepção que eu tenho lendo isso aqui. E a partir disso, o que diz ali? Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Né? Então, aí sim, aí meu amigo, aí é só, na minha opinião, daquilo que eu já estudei, só manifestação sobrenatural do Espírito Santo. A partir dali não tem mais placa, a partir dali não tem mais. Olha o que o José Genuíno falou numa entrevista essa semana. Que assim quando eles estiverem no governo, eles vão ter que cortar o poder da igreja. Vocês viram essa entrevista dele? Mas ele fala de uma maneira assim, sem nenhuma vergonha. Então, o poder da igreja significa a igreja cristã, católica e evangélica. O cristão, isso, o cristão. Ele falou assim, mas nós não podemos chegar assim e proibir assim de cara, a gente tem que ir devagar. Ele fala isso. Primeiro nós vamos taxar imposto, depois nós vamos fazer isso, depois nós vamos fazer aquilo, e a gente vai avançando devagar. É sério? Então, a igreja, ela sempre foi a contracultura do mundo. E vai ser nesses dias muito mais. Fala. Então, igreja, né? Por exemplo, a igreja CNPJ. Sim, não vai ter mais. Então. Não vai ter mais. Pretendendo renovada, vai morrer. Não, porque assim, comigo lá, eu não tenho CNPJ nem não tenho.
Você vai ser o primeiro a cair fora. Entendeu? E nessa época ninguém compra, ninguém vende, se não aceitar o carinho. Exatamente. Então vai precisar, Depois eu vou falar isso, deixa eu falar o tempo. vai precisar chegar esse tempo para tirar as placas. Vai. Podia tirar agora. E agora preste atenção. Olha lá. Ninguém vai poder nem comprar nem vender sem ter a marca. Aí o camarada, mas então o cristão está aqui, o que ele vai fazer? Quando Elias não tinha comida, o que aconteceu? Os covos iam levar comida para ele. Gente, vai ser um mover sobrenatural. Vai ser muito preciso. Eu tenho a plena convicção de que um cristão perseguido não vai passar necessidade. E vou dizer mais, vai ter anjo para todo quanto é lado e nós vamos ser guiados por anjos. Vai ter movimento sobrenatural como nunca houve na história da humanidade. Mas eu vejo... Deus não abandona o seu povo. E o problema, Nilton, é isso. As pessoas pensam assim. Mas a igreja não vai sofrer. Gente, o Espírito Santo vai dar total apoio para a gente, só não vai ter pregação do Evangelho. Mas a igreja vai estar unida, refugiada. Ela vai estar padecendo, mas ela vai estar sendo sustentada pelo Espírito Santo. Elias passou por isso, né? Foi perseguido. Os céus passaram. Mas Deus vai dar graça para nós. É isso que a gente tem que entender. Já está acontecendo em outros países. Já está acontecendo. Pastor sendo queimado vivo. E por que os caras não negam? Porque o Espírito Santo dá força. E eu vou dizer mais, viu, pastor Giovanni? Os mártires sofrem mortes horríveis, não é na história? Sim. Mas eu acredito que o poder de Deus sobre o cristão é tão grande que ele sofre a morte de forma indolor. Também creio. Eu também creio. Estevão estava sendo apedrejado. O que ele disse? Estava pregando ainda. Estava pregando, vendo Cristo e não soltou um ai. A dor não atingiu ele. Já falou, perdoa. Perdoa. Então veja. O sofrimento do cristão, ele é um sofrimento aparente, mas o cristão sofrendo não vai sentir dor alguma. Os caras não reclamam, por isso que os caras podem arrancar minha cabeça fora, pode me amarrar nesse tronco e me queimar, ele não vai sentir as chamas. A glória de Deus vai encher essas pessoas, como a glória de Deus encheu a vida do Estevão. Estevão é o nosso exemplo. Um exemplo é o relato do John Hus, né? 100 anos antes. 100 anos. O cara não gemeu, pelo contrário, fez uma profecia. Hoje morre um pato, daqui a 100 anos vai nascer um cisne, que foi Lutero. Morreu profetizando. Na Hungria. Eu acho assim, o sofrimento não é uma questão só do... Não. Mas é um sofrimento do tipo, se não tiver a marca, o CPF, você vai na farmácia comprar um remédio, o seu filhinho está gemendo lá, você vai falar, por favor, o CPF aí. Não. Então, não. Porque o cadastro aqui não entra. Não entra. Você vai na escola, quer matricular, o CPF, não tem. Então, sabe no banco, você tem, não vai ter o... Sabe que eu não acredito, Raul? O filhinho está sofrendo, ele não pode comprar o remédio. O pai, o pastor ou qualquer irmão vai estender a mão e falar, em nome de Jesus, fique curado. Aleluia. Acabou. Deus não abandona a gente. Deus nunca abandonou o seu povo em momento algum. É isso que a gente tem que colocar no coração da gente. Porque no outro estudo falou que ele vai nos proteger. Ele vai nos guardar. Vai guardar os que é selado. O que está selado, está selado. Vamos adiante ali, ó. É legal ver o podcast do Eric Walker. Né, uma dica aí para os pastores, para a galera assistir. É tremendo, assim. É um filho de um missionário americano, se tornou pastor, né, em Campinas, em Goiás, lá e tal. E ele relata justamente isso. O pai dele não levava os filhos no hospital. O filho ficava doente, coisa assim, ele dobrava o joelho, orava e Deus curava e acabou. Então, assim, uma coisa impressionante. Não contra ir para o hospital, claro. Mas olha o nível de fé e de glória que o cara vivia. O
O filho dele não lembra uma vez do pai levar os filhos ou a mãe, alguém para o hospital. Um exemplo disso são as missões. Ele dobrava o joelho, orava e o membro da família. Giovanni, o exemplo disso são as missões. O missionário mais conhecido do Brasil, o Ronaldo Lidório, pegou malária mais de 40 vezes, o cara não morreu. Meu Deus, cara, malária é uma doença que mata. O cara pegou mais de 40. E os índios se converteram porque viram que ele não morreu. Fala. A igreja, quanto mais perseguida, mais ela é ativa, né? Isso. Eu me lembro na época da pandemia, gente, eu nunca vi tanta oração. Acabou a pandemia, o povo não ora mais. É verdade. Olha lá, Movimento. aqui. Olha aqui, pessoal. O anticristo agirá no poder de Satanás. O anticristo vai governar na força de Satanás. O anticristo vai se tornar irresistível. O anticristo fará forte oposição a toda adoração que não seja ele mesmo. O anticristo, a adoração do anticristo será universal. Ele fará oposição aberta a Deus e à igreja de Cristo. O anticristo será apoiado pela segunda besta, o falso profeta. Agora, o anticristo será como César. O anticristo será adorado como César. O anticristo será a personificação de Satanás. Característica do anticristo, 2 Tessalonicenses 2, 1 a 12, irá extirpar da terra a adoração a Deus. Continua lá, Marcos. Promoverá a adoração a Lúcifer, será operador de milagres, seus conselhos em ciência e administração serão admiráveis, aplicará sanções econômicas exigidas certa marca, Fala da grande tribulação. E esse é o anticristo. Ok? Alguma pergunta sobre o anticristo? Não. Ficou claro para vocês sobre toda a sua atuação e tal, surgimento, origem, propósito, né? Mais ou menos por isso aí. Nós vamos falar um pouquinho sobre a grande tribulação. Pastor, mas sinais a gente vê hoje também, alguns sinais acontecendo. Alguns sinais que Jesus já deixou, né? Até dentro de algumas igrejas assim, você percebe aí sinais que muito desagradáveis, que desabonam muito o evangelho, né? Sim, sim. Então, creio que isso aí são sinais que está chegando essa... Aí é aquela velha história. Você está falando na igreja. É muito difícil a gente entender como é que tem um cristão que apoia um regime que é totalmente oposto a Deus. Essa pessoa tem que rever a sua fé. Que apoia o carrasco judia dele. Percebe? Como é que um cristão vai apoiar um regime como o comunismo? Que a sua principal agenda é o ateísmo. Entende? Então, é o que você está falando, Marcos. Os infiltrados. Entendeu? A gente que... pior ainda, pastor. Não, pior é isso aí. Não é pastor, é pastores presidentes. Eu não é pastor assim. Igual nós aqui. Eu sou presidente da Convenção Batista, cara. Do Carioca. Entendeu? Vai lá e... Agora aquele padre. Ainda bem que foi justo, né? Aquele padre aqui, ó, parece que o cara é crente, né? Ele parece. Viu, pessoal? Falando sobre a grande tribulação, fala. Só para você encerrar, eu estava vendo um pastor me mandar um vídeo, um pastor expulsando quem votou da esquerda da igreja dele. Você votou no Lula, você está excluído do movimento da igreja. No Brasil isso aí. Sim, eu vi isso aí. Aí é falando da grande tribulação, mas daí já é. Isso aí já é o xiita, né? O presente estudo não tem a pretensão. O presente estudo não tem a pretensão de esgotar o assunto, pois quando se trata de profecia, não há ninguém nesse mundo com autoridade vinda de Deus para explicar sem mais de erros os acontecimentos futuros. A profecia está selada. É verdade que o Senhor não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos profetas, Amós 3:7. Como também em Gênesis 18:17. Quando Deus vai falar com Abraão e fala assim, por acaso eu vou esconder de você o que eu vou pretender fazer? Então Deus vai sempre mostrar para nós. Grande pergunta. A igreja passará pela grande tribulação? Essa é uma grande pergunta. Alguém pode dizer para nós?
Essa é uma pergunta que certamente já tirou o sono de muita gente. Muitos afirmam que a igreja não passará pela grande tribulação e defendem um arrebatamento pré-tribulacionista, enquanto outros afirmam exatamente o contrário e defendem um arrebatamento pós-tribulacionista. Isso. Deus não salvará a igreja. A grande tribulação, período marcado por um sofrimento como nunca antes no mundo, esqueci o nome aqui, que virá sobre a raça humana. Jesus usa a destruição de Jerusalém como uma correlação com o final da história, fazendo uma comparação, só que uma escala bem maior. Isso aqui é importante em profecia, então preste atenção. A história, ela não está fora da escatologia, a história é secular. Então, veja bem, os impérios que vieram antes, do ponto de vista secular histórico, é aquilo ali. Nabucodonosor, o faraó do Egito, Alexandre o Grande, Ciro, ok, é isso aí. Mas o que está por debaixo, qual é o pano de fundo? É a volta de Cristo. Por quê? Eu vou falar isso no Apocalipse capítulo 17, tá? Que os impérios, na verdade, que houver no mundo, serão ressuscitados para vir o último império. Só para vocês saberem, que eu vou até antecipar aqui, o João em Apocalipse 17, ele vai dizer assim: dos reinos, 5 caíram, um existe, e o outro que vai chegar, quando vir, tem que durar um pouco tempo. 5 existe, João fala. 17. 5 existe, 5 já caíram, um existe, e o que vai chegar tem que durar pouco tempo. Quais são os 5 reinos? O Assírio, o Egito, o Babilônico, o grego, E o romano. Assírio, Egito, Babilônico, grego, Medo-Persa, 2, 3, 4. Antes é que eu falo. Cadê os... É que o Egito não está, né? Na lista. Não, sim, não, mas ele faz parte, né? Então, vamos lá: Assírio, Egito, Babilônia, Persa, grego e romano. Agora presta atenção. João vai dizer: 5 caíram: Assírio, Egito, Babilônia, Persa, grego. Um existe. Qual era o império na época dele? E o último que chegar tem que durar pouco tempo. Qual vai ser o último? 7 império. 7. Número da perfeição. A história do homem está aqui. A história universal está aqui. E vai acabar aqui, com o império do anticristo. É muito interessante. Então, o que aconteceu, por exemplo? Então, Antíoco Epifanes vai ressuscitar esses aí. vai ressuscitar todos e vai colocar tudo aqui. Não só. É sério? O Antíoco Epifanes invadiu Jerusalém. Invadiu Israel. Mais ou menos no ano 167. Aí, ele é uma figura do anticristo. É um tipo do anticristo. No ano 70, Tito invade Jerusalém. É um outro tipo de anticristo. O que isso significa na profecia? Que o que vai acontecer lá no futuro já está acontecendo em pequenas doses. Mas quando chegar lá, vai ser global. Terceiro Reich. Por aí, fala aí, Calixto. Na época eles acreditavam que Hitler era um anticristo. Ele era um tipo de Boa anticristo. parte. Ele era um tipo de anticristo. Ele era um tipo de anticristo. Napoleão também. Napoleão, por quê? Porque são pessoas que querem comandar o mundo. Total. Então você vai observando que a história secular, ela tem um plano de fundo escatológico. O que vai ser o reino do anticristo? Vai ser a ressurreição desses reinos todos.
É o que diz João. Não, eu queria só jogar um pouquinho de pimenta aí. Sim. Falando da grande tribulação, se a igreja vai passar ou não, né? A gente está falando aqui. E Deus vai salvar a igreja na tribulação, não da tribulação, né? Claro, gente, eu vou passar para vocês os outros pensamentos, tá ok? Então, esses aí são os pré-tribulação, média tribulação e pós-tribulação. Mas vamos aqui. Pré-tribulacionismo. Esta visão defende a volta de Cristo, se divide em duas etapas. Secretamente para buscar a igreja e em glória, sendo visível a todos após o período da grande tribulação. É por conta desse arrebatamento secreto que esta posição é chamada pré-tribulacionismo. Então, antes da tribulação, Jesus, ele faz um arrebatamento secreto. Que é isso, é muito popular. É a crença mais popular. É a maioria dos cristãos. A maioria é. 80%. Talvez. Não chega a isso, mas é grande. Volta um pouquinho o slide ali. Ali, ó. É Ele o período após. Visível a todos, segunda linha, lá no final, lá em cima, após o período da grande tribulação. Sendo visível a todos após o período da grande tribulação. Acaba a grande tribulação, Cristo volta. Entendeu? Ele cria, na verdade, uma visão. Vamos ouvir o pré-tribulacionista aqui. O arrebatamento é diferente da segunda volta de Cristo. São dois episódios distintos. Sim. Um é secreto e o outro é visível. Todo olho verá. Né? Então, são dois eventos distintos para o pré-tribulacionismo. O pré-tribulacionismo são duas coisas que acontecem separadas. O pré-tribulacionismo, geralmente, existe uma completa distinção entre igreja e Israel. Os pré-tribulacionistas dizem que, basicamente, Jesus veio para os judeus, porém os judeus o rejeitaram, e então ele suspendeu temporariamente seus planos para Israel. Portanto, como existe um plano especial para Israel, a igreja será tirada da terra antes da grande tribulação, que será o período onde a ira de Deus será derramada sobre os ímpios que ficarem na terra. E também um momento específico no tratamento de Deus com Israel. É a crença dos pré-tribulacionistas. Então, os pré-tribulacionistas é o seguinte, ó, Deus tem dois povos, Israel e a igreja. Eu sou doutrinado desde criança nisso aí. Ó. Depois eu vou explicar de onde que surgiu o pré-tribulacionismo. Então, o pré-tribulacionismo, ele vem dentro dessa perspectiva de que Deus tem dois povos, Israel e a igreja, e a igreja vai ser arrebatada, mas Israel vai ficar sofrendo e vai se converter, e é o tratamento de Deus com Israel. É isso aí, não é isso? É isso aí. Não, na verdade, Deus tem um povo só que Deus trata de maneira diferente em tempos diferentes. Na dispensação da graça, Deus está tratando com a igreja, né, na era da igreja, também conhecido como era da igreja, e logo em seguida do arrebatamento da igreja, Deus volta a tratar com o seu povo original, vamos dizer assim, Israel, e trata com Israel durante esses 7 anos, né, que vão ser os mensageiros do evangelho do reino. Isso. Tá? É isso que diz. Pré-tribulacionismo. Os textos mais utilizados para defender o arrebatamento pré-tribulacionista são Romanos 8:1, 1 Coríntios 15:51, 1 Tessalonicenses 1:10, 4:17, 5:9 e Apocalipse 3:10. São as bases bíblicas para a crença do pré-tribulacionismo. Ok? O pré-tribulacionismo, ele foi muito divulgado por um... Por que não sei se chega a 80, mas a esmagadora maioria dos protestantes creem no pré-tribulacionismo. Por 3 eventos importantes da história da igreja. Primeiro evento importante é um grande calvinista do século XIX, do escocês chamado John Nelson Darby. Ele pegou essa ideia pré-tribulacionista, vem do período da Contra-Reforma. O Giovanni estudou isso aí. Vem do período da Contra-Reforma para proteger o Papa. Os luteranos chamavam o Papa de anticristo. O Papa é o anticristo. Então, no período da Contra-Reforma, os jesuítas, 2 jesuítas, criaram 2 linhas escatológicas. O histórico
o Apocalipse já passou, e o futuro, ele vai chegar para tirar a figura do Papa de Anticristo. Essa ideia pré-tribulacionista, ela foi trabalhada com o passar dos séculos. Quem potencializou isso, quem pegou essa ideia, foi o John Nelson Darby, o escocês. Não era pastor, ele era advogado, mas ele era um excelente teólogo. Nesse período, estava brotando no século XIX a teologia liberal. A teologia liberal ensinava que a Bíblia não era a palavra de Deus, Jesus não ressuscitou dentre os mortos, enfim, tudo isso que você conhece. A Bíblia contém a palavra de Deus, etc, etc, etc. Se levanta contra, preste atenção, se levanta contra a teologia liberal os fundamentalistas. Os fundamentalistas, principalmente começado com os batistas, no meio oeste americano, inclusive aquele meio oeste americano até hoje chamado cinturão bíblico. Os caras defendiam com unhas e dentes a Bíblia e a ortodoxia. Só que eles ultrapassavam e passaram até ódio. Eles viraram odiosos com os teólogos liberais. Tudo bem, não sei se... Mas enfim, por causa deles foram criados vários seminários fundamentalistas, revistas, principalmente a Christianity Today, que vem para defender a ortodoxia bíblica contra a teologia liberal. Houve uma guerra teológica nos Estados Unidos e o John Nelson Darby, ele pega, ele resgata essa ideia pré-tribulacionista e em 1910, um homem chamado Scofield, hoje eu estou contando a história de vocês, eu sei que é chato, mas vocês precisam conhecer. O Scofield, eu tenho a Bíblia dele, eu amo a Bíblia dele. O Scofield foi o cara, ele foi o grande culpado junto com o Nelson Darby, ele foi o grande culpado da hoje a protestantismo ser 80%. Porque a Bíblia de anotação dele era exatamente pré-tribulacionista. Ele também era um advogado. E ele também era advogado. E aí o que aconteceu? Aconteceu que bombou nas igrejas a ideia pré-tribulacionista e o abilianismo que já existia desde Agostinho foi colocado de lado. E aí o pré-tribulacionismo veio com força. Somando a isso, na década de 40 e 50 surgiu um outro pré-tribulacionista, discípulo de Scofield e discípulo de John Nelson Darby, que se chamou Vimalgo. Já ouviram falar dele? Vimalgo. Um suíço radicado nos Estados Unidos. Esse cara é o fundador de um ministério que tem até hoje, ele se formou, ele fundou isso na década de 50. Chamada da Meia-Noite. Quem já ouviu o Chamada da Meia-Noite? Sim. Eu já fui no congresso. Esses caras são pré-tribulacionistas até a cueca. É uma organização missionária. E é uma organização missionária. Só que o Vimalgo, ele começou o ministério dele de maneira errada. Por quê? Porque ele começou o ministério na época da Guerra Fria. E o Vimalgo, ele ultrapassou a linha da interpretação escatológica, porque ele escolheu a União Soviética como o grande mal. Com quem que os Estados Unidos lutavam na Guerra Fria? Contra o comunismo e a Rússia. E chegou até mesmo, por exemplo, o Champlin. Até hoje tem isso. Até hoje. O Champlin, é comum. que é o discípulo, que é o Giovanni é discípulo do Champlin. O Champlin, aqui para nós, ele fez uma obra maravilhosa. Ninguém pode tirar isso dele. Eu não concordo com o universalismo dele. Eu não concordo com a teologia dele que o cara morre, mas pode ser salvo. Eu não concordo com isso. Pré-existência da alma. Pré-existência da alma. Mas ele tem outra coisa, viu, Giovanni? Não sei se você descobriu isso do Champlin. Ele marcou a volta de Cristo no ano 2000, em 1974. Ele marcou a data.
Em 74, quando ele escreveu a enciclopédia dele, no começo da década de 70, em 74, ele disse que Cristo voltaria no ano 2000. E ele era um discípulo fervoroso do pré-tribulacionismo também. Então, o que acontece? Se fortaleceu. A mídia foi em cima. O Vimaldo bombou. O Raul Lindsay. Esse cara é famoso. O Raul Lindsay. John Hart. Cara maravilhoso. Ele escreveu 2 livros que só perdeu para a Bíblia. A Agonia do Grande Planeta Terra e Satanás está vivo e ativo no planeta Terra. Livros pré-tribulacionistas. Rapaz, os americanos comiam aquilo com farinha. Tim LaHaye também. Vou chegar lá. Os caras comiam com farinha. Aí o Tim LaHaye, que é o famoso ato conjugal, o Tim LaHaye, que escreveu Temperamentos Transformados, ele bombou com o livro Os Deixados para Trás. Meu amigo! Acabou. Eu já assisti esse Fez filme. uns 10, 12 volumes. Né? Fez o 10. Então o que aconteceu? Até o filme. A igreja, olha aí, Giovanni, isso que é o problema. A igreja passa a acreditar no pré-tribulacionismo a partir da visão dos caras, mas não estudando a Bíblia. Esse foi o problema. Esse foi o problema. Eu estou dando história, você está resumindo a história. Foram grandes homens de Deus, indiscutivelmente. Só que eles viveram numa época pesada, a Guerra Fria, todos eles norte-americanos. E você sabe, não é? Autor de livro e autor de filme, escolhe o vilão. Uma novela, né? É a mesma Sabe coisa. que vai morrer. Mesma coisa. Se os nazistas, quando faziam seus filmes, quem era o vilão? Os aliados. É natural. Isso é um erro grotesco. É um erro grotesco. Você... Então, o que acontece? Não, e até hoje, né, Irã, eles fazem isso, né? Por exemplo, você às vezes assiste lá eu assisti esses dias uma série do John Hart sobre os 10 mandamentos. Rapaz, fenomenal. Assim, extraordinário. O cara fica babando vendo ele ministrando, né? Mas assim, sempre eles dão essa tiradinha aí que os Estados Unidos é o protetor de Israel e que a Rússia faz parte do sistema do anticristo. Exatamente. Isso é o americano. Uma coisa impressionante. O americano. E um patriotismo ali no meio, misturado. Para fomentar, para escatologia. adubar isso tudo. Aquela confusão. Olha, eu estou pegando lá do século XIX. Eu fiz uma resenha histórica aqui para você chegar como é que o negócio, como é que chega a 80%. O americano, o cara tem a política no sangue dele. Nas veias. Ó, a mídia americana é a esquerda. A mídia americana Sim. é a esquerda. Mas eles não perderam o fio democrático. Aqui no Brasil, a mídia é a esquerda e a esquerda mesmo. É uma esquerda burra. Nos Estados Unidos, eles são esquerdistas, mas eles não tiram a oportunidade do cara falar o que ele quer falar. É intelectualizado. Percebe? Então, por cultura, o norte-americano escolhe quem são os inimigos e nós, brasileiros, consumimos a teologia deles. Acabou. Acabou. O Brasil está mais americanizado que ele, até nas igrejas evangélicas. Agora, exatamente. Agora, Agora, quem quiser acreditar no pré-tribulacionismo, meu irmão, fica à vontade. Eu não consigo crer, porque tem muita coisa que não se encaixa, mas tudo bem. Mas é o que bombou isso. Nós estamos falando de 100 anos de pré-tribulacionismo, rapaz. Para mim, o maior teólogo pré-tribulacionista, inclusive é a base do que eu creio, é o Dwight Pentecost. Você acha? Cara, eu acho ele o cara mais fenomenal. Inclusive, ele traz elementos da igreja primitiva como base pré-tribulacionista. Impressionante. E a obra dele, né, uma nova escatologia, eu tenho toda a vida, eu já li inteiro, né? Eu li esse material e fiz 67 vídeos baseados. Rapaz, ó. Então quem pode falar de pré-tribulação? Tem no YouTube. 67 vídeos que eu fiz baseado no estudo desse material dele. É fenomenal, assim, fenomenal. Porque ele traz elementos históricos, traz inclusive outros igual tu está fazendo, né? Vários posicionamentos. No final, claro, ele dá a deixa dele como um pré-tribulacionista. Né? Mas assim, ele traz vários pensamentos, vários teóricos, ao longo da história, inclusive pais da igreja, patriarcas da igreja, citando as obras. Aí ele cita alguns que eram
ele não cita os que eram lá. Não, ele cita os dois, Ele os cita dois os lados, dois. todos os lados. É Então- impressionante. Então, Inclusive daí ele traz os caras, a teoria dos caras, e aí, claro, como ele tem um posicionamento diferente, ele combate a ideia dos caras e no sim, final tá certo. Ele é, dá o perfil dele. Claro. Inclusive eu acho que foi a tese de doutorado dele, essa obra, né? Porque assim, tu vê que realmente é uma tese que ele está escrevendo. Então, o que acontece? O que acontece com o evangélico brasileiro e o americano? Os caras estudam o que eles deixaram, mas não estudam outras coisas. Bloqueou. Não, você não quer nem ouvir isso aí. Não é desse jeito que eu quero. Entende? Então, não para observar o que tem do outro lado. Porque é um erro grotesco. Que é um erro. Por exemplo, o que eu faço? Claro. Eu sou milenista, mas eu apresento o que estou fazendo aqui. Isso é bom para nós, né? Como pastores, a gente Claro. tem uma teologia Para própria, os pré não importada dos outros. Né? tribulacionistas. Ou seja, só fechando aqui, gente, isso é importante que você falou, né? Irã? Todo pastor ele tem que ler, estudar várias teologias sistemáticas, Sim. para que ele possa ter a sua própria Orientação. orientação com um leque amplo de perspectivas diferentes teológicas. Sim. Né? E aí sim, dentro daquilo que Deus mostrar, dentro do seu coração, dentro daquilo que ele estudar e ver à luz da palavra, a igreja da qual ele cuida tem uma teologia sadia dentro daquilo que Deus mostrou nas diferentes perspectivas teológicas. Exatamente. Fala, Lucas. Quando eu fiz o curso de teologia, a gente também estudava escatologia, seminário. Todo seminário ensina. Então, assim, a visão que a gente tem, aquilo que a gente aprendeu, Sim. pré-tribulacionista, É, né? sim. Sempre. E Sim. agora é bom, Menos aqui. igual você falou, é bom a gente ter uma outra visão também, porque a escatologia para mim não é um assunto encerrado. Não. Tem várias, né? Agora, lógico, como eu coloquei ali naqueles slides, ninguém pode dizer, ó, é isso aqui. Isso não se esgota. Nenhuma ideia se esgota. Ele pode ter um vasto material, mas não se esgota. Lembra nós isso aqui? O pastor fez falando igual o Heber Cocarelli, né? Um cara da É assim, TV. Ele ouve dois lados, depois ele vai dar a opinião dele. Eu já vi lá. Vejam só. Vejam só. Eu também fui seguidor. José, lembra nós isso aqui? Vamos lá, José. É muito bom aquele programa. Esse modo de enxergar a doutrina exige que a segunda vinda de Jesus ocorra em duas fases. A primeira fase é secreta, para o encontro da igreja nos ares. Esta é o arrebatamento da igreja. A segunda fase é visível, quando Jesus colocar os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, para restaurar o reino de Israel e julgar as nações. Então, aqui é uma dificuldade que encontra. É uma dificuldade que se encontra na própria Escritura, esse tipo de afirmação de Jesus voltar nos Montes das Oliveiras e tal. E começar a ter um reino milenar. Tem algumas coisas que não fecham. É uma coisa muito complicada, mas tudo bem. Os da mesa, vamos ler ali? Quem quer ler ali? Mesmo tribulacionista. Defende que a igreja será arrebatada no meio da grande tribulação, sendo a tribulação um período de 7 anos, então haverá 3 anos e meio de paz e 3 anos e meio de muita dificuldade. Esse sistema tem muita similaridade com o pré-tribulacionismo, porém se difere na ideia de que o arrebatamento ocorrerá quando os 3 anos e meio de paz terminarem. Existem mesotribulacionistas que defendem que a grande tribulação não terá necessariamente 7 anos de duração. Isso. Não, eu também acredito que não será 7 anos. Eu acredito que vai ser um tempo perfeito. Porque o 7 traz essa indicativa. Pode ser 10 anos, pode ser 15 anos, pode ser 20 anos. Pode ser. Pode e né, assim. Continuando ali sobre o mesotribulacionismo, Delma, lembra nós? A principal defesa do mesotribulacionismo é a cronologia dada em 2 Tessalonicenses 2:1-3, onde o anticristo parece ser revelado antes do arrebatamento da igreja, além de uma combinação entre a trombeta de 1 Coríntios 15:52 com a trombeta de Apocalipse
11 e 15. Na verdade, as 3 visões, essa é bem mais fraquinha. É o meu pastor, antigo da Batista, lá, Betel, ele era mestre tribulacionista. Isso mesmo é bem. E é a minoria. É minoria, uma minoria das minorias. E, para terminar essa primeira parte, o pós-tribulacionismo, né? Alguém pode ler para nós? E que o pau vai torar. Isso aí é tranquilo também. Alguém pode ler? O pós-tribulacionismo defende que o arrebatamento e a segunda vinda de Cristo tratam-se de um único evento e que ocorrerá após o período de grande tribulação. Nessa interpretação, a igreja passará pela grande tribulação, que não precisa ser necessariamente um período de 7 anos. Isso. Vamos lá? Pode ler? Os principais argumentos do pós-tribulacionismo se baseiam em: Jesus, em seu sermão escatológico nos evangelhos de Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21, deixou claro que só voltaria após o período de grande tribulação. Em 2 Tessalonicenses 2,3, o apóstolo Paulo afirma que antes do Cristo voltar, o anticristo se manifestará. 2 Pedro 3, o apóstolo Pedro também descreve a vinda de Cristo como um evento único. No livro do Apocalipse, em nenhum momento é mencionado 2 fases da volta de Jesus. E quando a segunda vinda é descrita, ela ocorre após o período de tribulação. Isso. Origens da grande tribulação, vamos ver lá. Aí as origens, agora aqui independe se é pré, pós, depende. A origem, de onde começou isso? Haverá salvação na grande tribulação? Bom, depende do ponto de vista que você está perguntando. Se for pré, não. Se for pré, tem. Se for pós, acabou. A chance é até aqui. Mas vamos lá. Alguém lê para nós esse versículo? Quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. Mateus 24, 15. Isso. Ok. Jesus está falando aqui. Quando, pois, virdes o abominável da desolação que Daniel falou o profeta Daniel, no lugar santo, então nós temos que ir para Daniel, porque Jesus fez referência a Daniel. O que Daniel falou, Giovanni? Vamos ler aqui? Então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro, cujas unhas eram de bronze, que devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. E também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça e do outro que subiu, diante do qual caíram 3. Daquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava com insolência e parecia mais robusto do que os seus companheiros. Então o Daniel está falando que esse chifre aí, ele é pior. Vamos ler. Eu olhava e eis que este chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles. Aí eu fiz a ponte. Apocalipse 13, 7, Marcos 13, de 11 a 13. Isso. Até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo. Apocalipse 19, 11 a 15. E veio o tempo em que os santos possuíram o reino. Apocalipse 21, de 1 a 5. Então ele disse: o quarto animal será um quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos. E devorará toda a terra, e a pisará com os pés, e a fará em pedaços. Os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino. Então, Jesus fala, olha, quando vires o abominável, lembra de Daniel. O que Daniel está falando? Daniel está falando isso aqui. Vamos terminar de ler isso aqui? E depois dele se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis, proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. 2 Tessalonicenses 2,4. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Apocalipse 13, 7 a 8. Mas depois de se assentar o tribunal para lhe tirar o domínio,
para o destruir e o consumir até o fim. Apocalipse 19. Gente, olha, eu peguei as falas de Daniel e coloquei, eu não vou ler por causa do tempo, mas eu gostaria muito que você, depois de passar essas referências, esses slides, estudem nas suas casas. Ah, para você crer do jeito que eu creio? Não. Para você ver por que tem isso aí. Vamos tomar um cafezinho? Olha. Olha, essa primeira